Boa noite, irmãos e irmãs, né? A palavra vai ser mais direcionada às mulheres, me perdoem os homens presentes, sejam bem-vindos, mas a palavra vai ser mais direcionada às nossas mulheres. Eu quero dar liberdade, porque eu creio que até a sexta fila é difícil olhar o PowerPoint, se as irmãs quiserem mudar de lugar, e eu creio que os irmãos que estão lá na ponta com dificuldade de ouvir, aqui nessa ala, talvez os irmãos tenham mais facilidade. Do contrário, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e aquilo que Deus tem falado conosco. A Mayra falou, meu marido é o Marcos Estir Calisto, nós somos missionários atuais de missões nacionais. Nós estamos trabalhando com o evangelismo de etnias. Não sei se os irmãos têm percebido, mas o Brasil tem atraído muito estrangeiro. E aquilo que eles não podem ouvir lá fora, eles estão ouvindo aqui. Mais quebrantados, precisando de ajuda, eles estão muito mais acessíveis. Em Manaus foi inaugurada uma igreja de haitianos, irmãos. Uma igreja de haitianos, um país totalmente incrédulo. Em Manaus agora nós temos uma igreja com média de 70 membros convertidos. Então, se você está procurando um missionário para adotar, eu vou deixar o nosso PAN com o nosso cartãozinho de oração e depois no final as irmãs podem pegar aqui na frente e colocar no meio da Bíblia para estar orando por nós, e querendo nos adotar é só preencher e enviar para missões. Então eu vou deixar aqui na frente. Vamos lá então, começando o nosso estudo de hoje, valorizando a nova geração. A música canta o quê? Uma igreja do avô, do pai, do filho e do neto. Irmãs, é uma coisa inédita dentro da história das gerações. Nunca nós tivemos 4 gerações ocupando o mesmo lugar. Sempre eram 3 gerações. Ou seja, hoje você imagine o bisneto, o que fala para o bisavô. São gerações totalmente diferentes. E eu percebo que, além da dificuldade da comunicação, pensem comigo, irmãos, nós vivemos um amortecimento espiritual. Por quê? O IBGE disse que a probabilidade do censo para 2020, 50% da população brasileira vai ser evangélica. Uau, que bênção! Mas nunca nós tivemos dentro da história da igreja tantos divórcios, nunca nós tivemos dentro da história da igreja tantos jovens tendo sexo antes do casamento, nunca nós tivemos tantos problemas de alcoolismo e dependência química dentro da igreja. Então a minha pergunta, o que está acontecendo? A palavra de Deus fala em Provérbios, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, se a palavra que eu creio que vem de Deus não mente, o que eu concluo? Que nós não estamos educando a criança no caminho que ela deve andar. Pensem comigo, como que está a situação atual? As crianças, elas têm tido a sua educação terceirizada. Quantas crianças você conhece que já com 6, 7 meses são levadas para o berçário? Mamãe e papai precisam trabalhar e a criança vai para o berçário. Quando ela volta para casa, essa mãe e esse pai estão exaustos. Então, aonde colocamos a criança? Fica aqui, assiste esse desenho, a mamãe vai ver a janta para você. Então nós saímos da babá, saímos da creche e levamos para a TV. Depois adiante nós temos os nossos adolescentes e jovens. Cena típica de Natal, lembra? Quem aqui não teve um adolescente na mesa de Natal fazendo isso aqui? Com um iPod, se comunicando com a galera, ou tirando foto do prato dele e colocando na internet. Olha o que eu estou comendo. Você tem hoje toda uma geração viciada. Minha filha tem um programa de computador que me dispensou. Ela pergunta para o computador, que clima que vai fazer hoje? Ela não pergunta mais para a mãe, mãe, vai chover?
Vocês percebem? As coisas vão acontecendo e esses adolescentes e jovens, eles ficam entronizados na internet quase que 12 horas por dia. Não bastando, esse pai e essa mãe estão aonde? Trabalhando. E quando voltam para casa depois do lanche, vamos atualizar os nossos e-mails. Aí você tem o marido e a mulher um do lado do outro. Tá. Tá. Beijo. Boa noite. Gente, estou inventando? Não. E eu quero falar mais, irmãs. Não sou contra a internet. Eu creio que nós temos que aprender a lidar com ela. Mas atualmente, essa é uma estratégia de Satanás. E se não bastasse, entra a terceira geração. O que Satanás tem feito com a terceira geração? Ou diz: ó, avô, você está velho demais. Vó, você não entende nada, tá? Depois a gente fala. Estou vazando, tchau. Então baixa a estima do idoso. Ou aparecem aqueles programas de turismo. Melhor idade, vamos viajar o ano inteiro. Gente, no mundo cristão não existe aposentadoria. E eu defendo essa tese, lembrando quando Jesus foi apresentado no templo. Lembra da profetisa Ana? Quantos anos mais ou menos ela tinha? 84 anos. E a palavra diz o quê? Que ela jejuava, orava, entregando isso dia e noite. Tem aposentadoria gospel? Não. Nossa aposentadoria é quando a gente chegar na frente do Senhor, entre aspas, aposentadoria, que a gente vai ficar cantando dia e noite, e não tem essa. Então eu quero chamar a atenção, vamos acordar. Nós precisamos trabalhar com a nova geração, mas primeiro precisamos valorizar a nossa geração. Pode seguir? Como que nós vamos transmitir e valorizar? Orando, amando, ensinando, testemunhando e apoiando. São verbos que nós precisamos conjugar. Então vamos lá, falando juntos? Orando, amando, ensinando, testemunhando e apoiando. Uma observação: o ensinar é agora, quando a criança é pequena. Depois, com o adolescente, é a orar, orar, orar e orar. Vamos seguir então? Quem valoriza a nova geração? Você e eu vamos valorizar a nova geração. Aí eu te pergunto, você se sente com valor para estar valorizando alguém? Porque a pessoa que não sente valor, ela quer tudo para ela, sabe? Aquela pessoa que tem baixa estima, não falam nada para mim, ninguém lembra de mim, eu queria para mim. Então, para que eu possa valorizar alguém, eu preciso antes sentir valor na minha vida. Mas o que a sociedade fala sobre mulheres de valor? Vamos ver. Bom, mulher no mundo tem valor se é nova. Novinha, bonitinha, que gracinha. E você disse: eu não sou novinha. Bom, tem mais uma chance, então passa o próximo. Quem sabe você seja bonita. Se eu sou bonita, o mundo vai me valorizar. Poxa, eu vou ser a pop. Se eu não sou nem novinha, nem bonita. Bom, vamos ver a próxima. Ser rica. Gente, nada que o dinheiro não conquiste. Então, você é rica. Não, Sil, eu não sou rica. Então, como a Dilma não era bonita, não era rica, ela é poderosa. Você pode ser poderosa. Aí você diz: Silvana, eu não sou jovem, eu não sou bonita, eu não sou rica, eu não sou poderosa. Então o que você acaba sentindo? Você se sente uma mulher vazia. E a mulher vazia, o que ela faz? Vai colocar silicone em tudo que é lugar que pode, coloca botox em tudo que é lugar, ela vai tentar preencher de alguma forma. E eu digo que isso também é estratégia do inimigo. Vamos perguntar o que Deus pensa? O que Deus pensa? Pode seguir? Ele quer mulheres que tenham a vida entregue a Jesus. A palavra de Deus diz: se no teu coração você crê, se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor, você é salva. A primeira coisa que Deus quer. E a mulher que tem valor para Jesus são as mulheres que estão entregues a Ele. E aí eu lembro, gente, da viúva pobre. Gente, ninguém da sociedade estava valorizando ela,
Mas Jesus, no meio daquela multidão, olhou aquela mulher e ele viu que era uma mulher entregue a Jesus. Continuemos. O que Deus valoriza? Um coração puro e humilde. Irmãs, Deus não procura caras, Deus não está procurando corpos bonitos, Deus está procurando coração puro e humilde. E eu lembro da mulher pecadora que com coragem entrou no meio daqueles homens, se jogou aos pés de Jesus, derrubou o perfume que ela tinha, secou com seus cabelos, molhava com suas lágrimas, e Jesus a exaltou naquele meio, porque ela tinha um coração puro e humilde. Irmãs, cultivemos isso. E o que mais Deus quer? Que nós estejamos no centro da vontade dEle. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. E irmãs, o mundo vai te levar para muitos lugares, mas você só vai estar feliz, satisfeita, alegre, quando você estiver no centro da vontade de Deus. Pode seguir? Importa que nós sejamos o barro e Jesus o oleiro. Irmã, você pode estar dizendo: Silvana, isso não se aplica a mim. Querida, seja só o barro, o oleiro é Deus. Você sabe que o pastor da minha adolescência foi pastor Avelino Ferreira. Eu não sei quantas conheceram aquele pastor com sotaque português muito forte. E quando ele me viu uma vez pregando, já depois de muitos anos no Bacaxiri, eu fui descer do púlpito e o pastor Avelino veio me abraçar. Ele: Silvana, Silvana, quando lembro como eras e te vejo pregar hoje, vejo que Jesus opera milagres nos dias de hoje. Deus opera milagres. Seja o barro e Ele é o oleiro. Ninguém bota fé em você, mas Jesus coloca. Amém, eu creio, tá certo. Então o que vai acontecer com uma mulher que crê e vai ser barro na mão do Senhor? Pode seguir. Vão ser mulheres curadas que abençoam as suas famílias. Eu tenho um propósito especial no ministério com as mulheres. Eu creio assim: uma mulher curada é uma família curada, é uma igreja curada e é uma sociedade curada. O inverso acontece: uma mulher doente, uma família doente, uma igreja doente, uma sociedade doente. Porque Deus deu muito poder para a mulher na hora que colocou as crianças para ela. Vamos seguir conversando sobre isso. A família é uma incubadora emocional. Pensem comigo: o bebê nasce, o pulmão está formado, o coração está formado, o rim está formado, mas a emoção não está formada. Deus entregou para a família a criança para ser formada. O próprio Cristo nasceu dentro de uma família. Vocês percebem o poder que está na mão da mulher? A mulher alimenta o bebê. A mulher está quase o tempo todo com essa criança. Então ela pode influenciar essa criança de uma forma incomparável. Até 5 anos de idade se dá a formação da personalidade da criança. Nós temos que investir de uma forma massiva em cima disso. Mas sabe o que tem acontecido com os nossos jovens na família onde eles tinham que ser protegidos? O último censo de 2011 mostra que 2/3 das crianças recebem violência dentro de casa. E mais, dessa violência, 40% é física, 20% é sexual, 17% é psicológica e o restante é por abandono e negligência. Aonde a criança tinha que receber amor e carinho, ela tem sido agredida. Como que ela vai crescer, gente? Eu lembro de uma jovem que eu estava atendendo e ela disse: Sil, quando um pastor prega e fala que Deus é pai, eu tenho dificuldade, porque o meu pai me abusou. Eu fui violentada pelo meu pai. Irmãos, a casa tem que ser o lugar onde essa criança tem que crescer em amor, onde ela tem que receber palavras de vida. Eu trabalhei no Paraguai como psicóloga, na época que nós fomos missionários lá, e eu lembro de uma mãe que trouxe uma criança.
E a mãe me olhou e disse: doutora, mira, este é mi nene, és um tonto, és um burro, não sabe fazer nada. Então ela dizia: esse é meu filho, a senhora está vendo, doutora? Ele é burro, ele é tonto, ele não sabe fazer nada. Eu tinha que aplicar um teste para fazer uma avaliação se a criança tinha uma deficiência mental mesmo. Pedi para a mãe se retirar. Enquanto eu aplicava o teste na criança, uma instrução do teste é: a criança acertando ou errando, você olha para a criança e diz muito bem e vira a página. Criança faz o teste, você muito bem e vira a página. Eu apliquei 1 hora o teste na criança, liberei. Na semana seguinte ela tinha que voltar para continuar o teste. Na semana seguinte essa mãe chega feliz: doutora, la escuela quiere te conocer, porque mi hijo está muito guapo. Ou seja, a escola queria conhecer quem que era essa doutora, porque o menino começou a fazer toda a tarefa de casa, começou a resolver tudo. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo: essa criança ficou 1 hora ouvindo uma mulher que disseram para ele que era doutora, que na teoria dele era mais inteligente que ele. Se essa mulher, que era mais inteligente que ele, ficou 1 hora dizendo muito bem, ele chegou cheio de gás na escola. Eu vou para a galera, agora eu vou arrebentar a boca do balão. E foi isso que ele fez, simplesmente porque ele ouviu palavra de afirmação. Nós temos que permitir que a nossa boca seja usada pelo Senhor para abençoar, que a nossa boca seja usada por Deus para profetizar a bênção, e isso a começar pelas nossas crianças, nas nossas famílias. Não permita baterem na cabeça da criança: seu burro, seu tonto, puxou para o teu pai, não vai dar para nada. Não, que coisa linda, você é fora de série, você é muito capaz. Invista na criança. Seguindo. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Nós temos impedido a ação de Deus, nós temos distanciado os filhos de Deus por causa da nossa vida. Pregamos uma coisa e fazemos outra, e os nossos filhos crescem para ser que nem a mãe, que nem meu pai, que nem minha tia, que nem meu avô, que nem o pastor. Estou fora, eu vou seguir outro caminho. São de várias formas que nós temos impedido nossas crianças. Pode seguir? Por isso, gente, a família é o nosso laboratório. Use as palavras de vida. Promova na sua igreja curso para a paz. Isso que nós estamos falando, gente, precisava ser divulgado entre as mães mais jovens, entre os pais mais jovens. A Universidade da Família tem Educando Filhos à Maneira de Deus. Tem outros cursos, promova isso na tua igreja. Chame os pais jovens. Quem aqui às vezes assiste a Super Nani, vê como o pessoal tem errado no básico. Irmãs, nós temos muito a transmitir, nem que seja através do nosso erro. Minha filha, eu errei, eu não beijei, eu não dei carinho. Faça diferente do que eu fiz. Ensine, admita. Pode seguir? Lembrando sempre que a criança é que nem um cimento fresco. Você pode marcar, fazer marcas fundas nela. Existe uma historinha do gaúcho, se tiver gaúcho aqui me perdoe, mas a historinha é simpática. Diz que era um gaúcho dos Pampas que veio para a cidade grande. Chegou na cidade grande, gaúcho é muito macho, ele viu uma Maria Fumaça, tchu, tchu, e o gaúcho coçou a cabeça e disse: bate, lá nos Pampas nós não temos esse tipo de boi que solta fogo pela ventana.